em uma das congregações desta amada igreja, da nossa amada pastora Cleusa, do pastor Denis, né, conhecendo alguns irmãos, outros irmãos, né, um dos nossos irmãos que vão morar no céu. Eu quero deixar aqui em rápidas palavras o texto bíblico da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. Aqueles que puderem ampliar sua Bíblia, por gentileza, Salmo de número 23. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Salmo de número 23. E vamos fazer menção apenas do verso 1. É um texto muito conhecido, né? E diz assim: quantos irmãos vão achando aí? Eu já vou adiantando, porque eu quero ouvir outros irmãos que estão aqui com palavras abençoadas do nosso amado pastor que vai estar ministrando, né? Uma palavra de Deus. Nós vamos receber muito da parte de Deus nesta noite. Livro de Salmos 23, verso 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, meus amados e queridos irmãos, em rápidas palavras eu quero deixar uma meditação para a igreja nesta noite. Quando nós abrimos este texto bíblico, apesar de ser um texto muito falado, muito citado, um texto que na verdade nós temos em mente, né? Nós decoramos esse texto e sabemos de cor e salteado ele. É um texto muito profundo da palavra de Deus, pois é um texto de Davi, do salmista, o grande salmista Davi. Ele, uma certa vez, tomara a oportunidade, diante de tantas experiências que ele já tinha vivido, diante de tantas habilidades que ele tinha conquistado ao decorrer da sua juventude, trabalhando, se envolvendo e comprometido com as ovelhas do seu pai. E este grande homem que escreveu este salmo ainda, ele não era um grande rei, não era o rei de Israel. Ele apenas, na época, era um cuidador das ovelhas do seu pai. E o texto chega a dizer que ele era pastor de ovelha. Diga comigo: pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, ele sabia muito bem da sua importância para a ovelha. Como pastor de ovelha, ele estava nos momentos mais difíceis da ovelha. Quando os irmãos já sabem a história, a Bíblia diz, a história também nos conta, que estava uma certa vez este grande homem no campo e se aproximou um grande leão e um urso, e a Bíblia vai dizer que Davi, como pastor de ovelha, se aproximou, arrancou aquela ovelha das garras e das presas do leão e do urso, livrando e trazendo livramento àquela ovelha, aquilo que ele tinha por oportunidade ou por dever cuidar. Então, Davi teve experiências para escrever este salmo. Quando ele escreveu este salmo, ele estava dizendo, ele estava comparando o seu cuidado de pastor de ovelhas, aleluia, nos momentos mais difíceis que a ovelha passava, e estava se referindo ao Senhor, dizendo em outras palavras, que o Senhor nosso Deus sempre estará por perto, que o Senhor nosso Deus sempre estará próximo nos momentos de maior adversidade, nos momentos de maiores angústias, nos momentos aonde nós podemos estar nas presas do leão e nas presas do urso. O Senhor sempre estará presente para nos arrancar das presas dessas feras. Por outras palavras, o Senhor sempre estará pronto a resgatar, aleluia, a sua ovelha dos perigos, das adversidades, das crises e assim sucessivamente. Então, o texto do Salmo revela, primeiro ponto, o cuidado que um pastor chamado Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre está por perto nos momentos de grande adversidade. Não há momentos difíceis que ele não está por perto. A primeira visão desse texto é esta: Deus sempre estará presente nos momentos de maiores adversidades. O segundo
protegendo, aquele que está pronto e disposto a nos ajudar. Então, o texto revela, primeiro ponto, um pastor, o Senhor, sempre presente nos momentos de maiores adversidades da nossa história. E o segundo ponto é que a ovelha, por saber do cuidado do pastor, sempre vai esperar, aleluia, as mãos do pastor em te livrar dos momentos mais difíceis. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A ovelha sabe quem é que está cuidando dela, e a ovelha espera do pastor proteção. Aleluia, a ovelha espera do pastor providência, e assim sucessivamente. Ora, meus irmãos, quando Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, nos momentos de maiores adversidades, Deus sempre estará ao meu lado, Deus sempre estará presente. Aleluia, Davi também está dizendo, nos momentos de grande adversidade, eu sempre tenho em quem acreditar que vai me livrar. Quantos têm isso em vista? Quantos têm isso em mente? Levante a mão e diga assim, eu sei que ele cuida de mim. Mais baixa esse fundo musical. Diga, eu sei que Deus cuida de mim. Diga assim, eu sei que ele está próximo de mim. E porque eu sei que ele é o pastor verdadeiro, zeloso, ele está me esperando a confiar somente nele. Pegue na mão do seu irmão, sacode a mão dele para ver o aqui. Diga assim, tenha o Senhor como seu pastor. Agora entenda, já que você entendeu isto, entenda agora que mediante a atualização da Bíblia Sagrada, as nossas Bíblias vêm com uma atualização que ao decorrer do tempo, o verdadeiro sentido, ou por que não dizer, o sentido original de algumas palavras se perde pelo tempo e pela tradução e pela atualidade da Bíblia. Quando o texto diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, este nada me faltará, é um produto da atualização da Bíblia. É como se a atualização ou a atualidade, as formas originais tivessem perdido um pouco da originalidade do texto. Porque se nós observarmos o original da Bíblia, o texto estará dizendo, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Aleluia. Já em nossa Bíblia atualizada está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e nada me faltará. Quando a atualização da Bíblia chega, o que nós entendemos nesse texto é o seguinte, é que as dificuldades estão no mesmo nível que o Deus que é pastor. Que as adversidades e crises estão tete a tete com Deus. No nada me faltará. Os problemas estão no mesmo nível. As dificuldades estão no mesmo nível. Quando na verdade o Senhor está acima de qualquer crise. Quando na verdade o Senhor está por cima de qualquer coisa. E quando nós observamos o original, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, ele está muito acima de qualquer coisa que eu possa enfrentar. Ele está acima de qualquer coisa que eu possa sofrer. Ainda que eu entre na fornalha, ele é maior. Ainda que eu esteja no deserto, ele é maior. Se ele não me faltar, eu estou indo muito bem. Sacode a mão. Diga assim, se você tiver o Senhor como pastor, detalhe, e ele não te faltar, não tem dificuldades, não tem crises,
não tem enfermidades, não tem provações, não tem o diabo, não tem nada, diga nada, nada pode me separar, porque Ele está acima de todas as coisas. Sabe o que o Senhor me manda falar aqui, pastora? Se Ele não me faltar, assim como diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, e o texto, a história vai dizer a história de Ana e Penina e Eucana. Ana estava perturbada, Ana estava amargurada, não estava comendo, e Eucana chega e diz assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana representa o Senhor, que não falta. Diga assim: Eucana, mais forte, Eucana representa o Senhor, que não falta. Diga assim: se eu tiver Ele, se eu tiver o Senhor como meu pastor, os 10 filhos não me faz falta. Ele tem o poder de satisfação, de alegria, de 10 filhos. Não te sou eu melhor que 10 filhos. Eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Se você tiver o Senhor como pastor, e o texto é rico, se eu pudesse, eu falaria de todos os versículos aqui e seria uma bênção aqui, mas não posso. Não. O texto é rico, mas se nós entendemos apenas que Ele é o nosso pastor e basta Ele não nos faltar, eu tenho tudo. Amém, igreja?